Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação na disciplina de Ethical Hacking. Bom, eu sou o professor Luiz Cláudio Perini e vamos abordar nesta aula de hoje, tá, a área do que? De Pen Test. Né? Nas aulas anteriores, nós já verificamos o mercado de trabalho do Ethical Hacker, os termos de responsabilidade, de confiabilidade, né, os aspectos legais, o que vem a ser um Ethical Hacker, os conceitos e definições. Né? Agora vamos ver o que? Quem é esse cara? O que é o Pen Test? Tá? Ou seja, é um termo derivado do Penetration Test, ou melhor, a tradução do que seria testes de intrusão ou testes de invasão. Né? Então a gente começa a ver o quê? O que seria esse tal do Pen Test? É um conjunto, então, de técnicas e ferramentas que são utilizadas para identificar falhas na segurança em sistemas e em redes corporativas. Né? Então, como é que a gente começa a fazer isso? É onde que começa a estar atuando, tá, o Ethical Hacker, tá? Que a gente fala que é o profissional Pen Tester. Tá? Ou seja, que através de todas essas técnicas, ele vai então identificar as vulnerabilidades, tá, existentes dentro daquela arquitetura da empresa, tá? E aí vai pegar o quê? Essas vulnerabilidades, vai explorá-las, tá? E depois entregar um relatório dessas vulnerabilidades à empresa. Tá? E é a partir daí que deverá, então, com base nesses relatórios, tá, tomar as devidas ações, as devidas providências para corrigir as falhas de segurança. Correto? Então, o que é, aonde que é o trabalho do Pen Tester aí, né? O que é o Pen Test? Tá? Então vocês estão vendo que ele vai lá, ele vai fazer toda essa parte de invasão. Ah, opa, mas com base em quê? Opa, a gente já viu lá no teste, no termo de responsabilidade e confiabilidade. Então ele vai fazer a invasão e vai entregar um relatório, tá, desses testes de vulnerabilidade. Então, qual é o trabalho dele? Ele vai invadir, vai testar, vai identificar e vai relatar. Ó, tá aqui o relatório. Estas são as vulnerabilidades que foram encontradas na arquitetura da tua empresa. Tá? Seja ela na parte de engenharia social, seja ela na parte da infraestrutura, tá, da empresa, de segurança da informação, seja ela na parte lógica, de física, ali no banco de dados, acesso, né? Então ele vai identificar, ó, está aqui os problemas, tá? E o que tem que ser feito para corrigir, tá? Ele simplesmente vai entregar o relatório, tá? É como se fosse um consultor te entregando, ó, você tem que fazer isso. Agora, se você vai fazer ou não, é critério da empresa, correto? Porque muitas vezes esse trabalho do Pen Tester, tá, ele vai identificar várias vulnerabilidades e vários meios de corrigir isso. Porém, tá, ele identificou aonde está. Agora, qual é o custo de implementação de tudo isso? Né? Qual é a mudança de tecnologia que, porventura, pode ser necessária para implementar, tá, para dentro, né, para corrigir essa falha de segurança? Então, muitas vezes, cabe à empresa acatar ou não. Ela vai estar sendo informada da onde vai poder ser invadida. Qual é a vulnerabilidade? Agora, se eu vou fazer isso ou não, tá? Depende da empresa. Então, tá, apesar de ser uma simulação de um ataque hacker, tá, é importante então mencionar que o Pen Test é uma atividade profissional e, sobretudo, ética, porque ele está fazendo o que foi contratado. Ele não está invadindo por invadir com objetivos tendenciosos ou mal intencionados. Certo? Então uma empresa contrata esses serviços, tá, para ter seus sistemas analisados por uma empresa ou por um profissional qualificado na área de segurança. Correto? Então o Pen Test não é apenas um escaneamento de portas e vulnerabilidades. Ele vai além de tudo isso.
certo? Ele faz uso, então, de softwares, de ferramentas chamado Patterns Tools, tá? Para, então, explorar, tá, essas vulnerabilidades identificadas, buscando identificar que tipo de informação pode ser obtida através daquela falha, né? Então ele vai usar inúmeras técnicas, vai usar inúmeros softwares, tá, para tentar invadir a sua empresa, não é? E pode ter certeza, como é uma pessoa que tem um grande conhecimento em sistemas computacionais, ele vai conhecer, ele está trabalhando num ambiente que é onde é a paixão dele, né? É uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, tá? Buscar essas vulnerabilidades. Então, imagina só você fazer aquilo que você mais gosta e ser pago para isso, né? Então, é aí que ele começa. Então, ele vai ter o quê? Diversas ferramentas para tentar invadir. Ferramentas que até ele próprio possa ter criado como hacker, tá, para invadir. Então, ele cria suas ferramentas para poder justamente fazer o pentest, tá? Então, o pentester, que seria quem está executando, é o profissional, tá, especialistas, tá, em processos, tá? Ele é o quê? Ele vai justamente trabalhar, ou também ele vai buscar isso, tá? Então, ele também é conhecido como auditor pentester, tá? Ou até mesmo como ethical hacker, tá? Ou como hacker ético. Então, esse pentester, ele é o quê? É um profissional, tá, que possui um elevado conhecimento em sistemas operacionais, em redes de computadores, e baseado nisso, tá, se utiliza, então, de técnicas, ferramentas e softwares para analisar, para realizar as suas análises, né? Então, a gente começa a ver que ele é o quê? É aquele cara que a gente viu lá no começo, tá? Que é o hacker. Ele não é o cara que trabalha com segurança da informação. É o cara técnico, tá? É o cara comedor de bit, né? É o cara que vai fuçar e vai lá revirar tudo que é possível. Tentar achar uma brechinha que seja mínima, tá? Então, esse cara é o cara que conhece muito bem a área de tecnologia, a área de redes, de infraestrutura, certo? Então, é comum também que essa pessoa hoje, ela possua um certificado internacional em Ethical Hacker. Hoje existe certificação, sim, para ser um hacker. Um hacker ético, um hacker do bem. Ou seja, uma certificação, tá, ela te dá, como está, ela dá credibilidade ao profissional. Ou seja, se eu sou um hacker ético, um auditor pen tester, tá, ou um penetration tester, um pen tester, se eu tenho um certificado, poxa, eu tenho um documento que, pô, o cara é bom. É como se eu tivesse uma certificação. Porque você passa por determinados testes, por determinadas provas, que vai garantir que aquele teu trabalho é um trabalho confiável, um trabalho que te dá credibilidade de você confiar nele e fazer aquilo na sua empresa. Então ele comprova que ele realmente atua de maneira profissional e principalmente dentro de princípios éticos, tá? Então a certificação vai garantir isso. Então um pentester, ou seja, um hacker ético, é um profissional de segurança especializado em offensive security, né? Ou seja, na parte da cibersegurança, que é onde foca em processo de identificação de vulnerabilidades e métodos de proteção, tá? Então, esses testadores profissionais de penetração devem seguir o código de ética para orientar tudo o que fazem, tá? Ou seja, o AC Council, ou seja, que são os criadores, tá, do CEH, ou seja, Certificate Ethical Hacker, possui um dos melhores códigos de éticas disponíveis. Então é só vocês pesquisarem, tá, o Certificate Ethical Hacker, tá? Ou seja, lá estão o quê? Todos os códigos de ética que um profissional, tá, ethical hacker tem que seguir. Então a gente vê também que dentro disso tudo isso, nós temos alguns níveis de pentest. Tem aquele cara, como você, tá, que, por exemplo, está começando agora, você vai ser o quê? O Tool-Based Penetration Tester. Ou seja, é aquele profissional que
categoria júnior, ou seja, é um profissional que somente conhece as ferramentas básicas para o pentest, tá? Não sendo então capaz de desenvolver suas próprias técnicas e ferramentas, tá? Muitas vezes aprenderam as técnicas em treinamentos específicos, tá? E esse é o nível exigido, tá? Pela maioria das certificações pentest, né? Então, ou seja, é aquele cara que ele gosta, ele está aprendendo, porém ele usa as outras ferramentas. Eles não desenvolvem as suas ferramentas, mas é um cara que fuça, vai lá e vai achar alguma ferramenta que eu posso estar utilizando, que já foi desenvolvida por um outro hacker, tá? Que ele conseguiu, tá? na Deep Web, na Dark Web, né? Onde ele consegue, né, buscar essas informações e fazer o que? Utilizar essa ferramenta, tá? Usando um código de ética para isso. Temos então aqui também o nível intermediário, tá? Que é o pleno, o Code Invasive Penetration Tester, ou seja, é o profissional que desenvolve suas próprias ferramentas e scripts para a realização dos testes de penetração. Mas também ainda utiliza muitos recursos já prontos, justamente o que? Visando acelerar o processo de testes das vulnerabilidades. Ou seja, ele faz alguns scripts, mas usa ainda a ferramenta de terceiro, tá? Então ele necessita de conhecimentos, pelo menos em algoritmos, tá? E linguagens de programação, tá? Linguagens básicas de programação. Porque é a partir daí que ele vai conseguir desenvolver suas próprias ferramentas. Então ele vai pegar o quê? Aquela que já está pronta, em cima daquilo ele pode desenvolver alguma coisa específica para ele. Que geralmente o Ethical Hacker trabalha com plataforma livre, open source. Por isso que ele tem que conhecer muito bem o quê? O Linux, sistema operacional. E geralmente ele vai trabalhar com Java, tá? Que também é uma linguagem universal, tá? E que trabalha justamente buscando trabalhar com o quê? Algo abaixo nível, tá? E também, por fim, temos um nível sênior de pentester, tá? Que ao invés de realizarem pentests, tá? A gente vê que muitos hackers éticos com conhecimento mais avançados, então eles preferem o quê? Debugar o funcionamento de software e de protocolos em buscas de falhas do tipo zero day, ou seja, inicial, tá? Ou seja, e muitos são contratados por empresas justamente com essa finalidade. Por exemplo, a Google, tá, costuma dar prêmios para quem descobre falhas no Chrome. Por que ele dá prêmios para quem descobre falhas no navegador principal deles? Gente, imagina só der pau no Chrome. Quantos milhões de pessoas utilizam esse navegador? Imagina se algum hacker entrar ali, tá, e achar alguma vulnerabilidade e fazer alguma coisa errada. O quanto que a Google perde. Imagina o quanto que o Facebook perdeu quando teve sua base de dados invadida, não é? Então, imagine só a necessidade que eu preciso ter, a necessidade que eu tenho, que empresas como essas têm, tá? De ter um profissional dentro da própria empresa, tá? Buscando falhas. É o quê? É um trabalho assim que nunca termina, tá? Então, ele precisa de fazer o quê? Então, uma pessoa que tenha já um nível de conhecimento mais elevado, ele justamente vai estar debugando tudo aquilo que já foi feito por essa empresa. Vai pegar lá, por exemplo, como é que funciona o Chrome e vai estar diariamente analisando o código, tentando, ou analisando tudo que é feito por trás dentro do Chrome, todos os acessos, as portas, como que ele faz acesso às redes, tudo, tá? Que é necessário para com que ele possa tentar descobrir vulnerabilidades. E a partir daí, correto? Ele garantir o quê? As correções. Que é onde vão dar o quê? As releases, as atualizações, né?
Vocês não veem, por exemplo, quando dá algum problema no Windows, um problema em algum software da Microsoft, ele manda uma mensagem e depois vem uma atualização? Né? O que são as atualizações? São os bugs encontrados. Tá? Por quem? Alguém que trabalha na área de segurança. Então, você vê a importância, tá, do pentest dentro desta área de Ethical Hacker. Ok, pessoal? Até a próxima aula.